Olá! Nesse vídeo nós abordaremos os projetos sob a ótica do RadioStudio. Abordaremos aí desde o conceito inicial de um projeto até a estrutura do mesmo dentro do Project Manager. O que vem a ser um projeto? Um projeto, na verdade, é um conjunto de arquivos que são usados para criar uma aplicação final. Seja ela um executável, uma DLL, ou até mesmo um aplicativo para dispositivos móveis. O RadioStudio, no caso, ele já possui um repositório de objetos com diversos modelos prontos, inclusive modelos de projeto. A gente pode acionar esse repositório clicando no menu File, a opção New, Other. E aqui você tem os diversos modelos de projeto disponíveis aí no RadioStudio. Aplicação de console, DLL, pacotes, aplicação VCL com formulários, e aplicação multidispositivos, serviços Android, entre outros. No nosso caso aqui, apenas a nível de exemplificação, vamos usar um Windows VCL Application. Após iniciarmos o nosso projeto de um Windows VCL Application, o cenário inicial que temos é este aqui, como pode ser visto no Project Manager. Nosso projeto 1. Aqui você tem as opções de configuração de build, debug ou release. Essas opções são pré-definidas no Delphi, você pode criar as suas opções também, mas isso é um passo um pouco mais adiante. A plataforma de destino, no nosso caso, como escolhemos um Windows VCL Application, é apenas o Windows 32 bits. E aqui está o nosso arquivo do formulário da tela. Se a gente abrir aqui, você vai notar que existe um arquivo .pes e um arquivo .dfm. Ele vem com um nome padrão e nós vamos renomear esse arquivo agora. Então seleciona aqui o formulário antes da gente começar. Ele está aqui com o nome de form1, como você está vendo aqui no Structure. Eu posso vir aqui e pesquisar pela propriedade name e alterar frm inicial. Poderia também rolar aqui e localizar a propriedade para fazer essa alteração. Vou dar um save no nosso projeto, criar uma nova pasta com o nome de primeiro projeto. frm inicial. O ideal é que você sempre renomeie os arquivos do seu projeto com nomes significativos. No nosso caso aqui, se eu chamar ele de frm inicial, o arquivo de configuração do Delphi vai conflitar com o nome do formulário. Então eu vou adicionar aqui um sufixo UNT, em referência a uma unit, uma unidade de código, para poder fazer esse salvamento. Então ficou frm inicial UNT. Ok, na opção salvar. E qual o nome do nosso projeto? Repare que lá ele está como Project 1, lá no Project Manager. Aqui ele trouxe project1.deproj. Deproj é a extensão de um arquivo de projeto do Delphi. O deproj, na verdade, carrega configurações do seu projeto. Ele carrega, por exemplo, todos os arquivos que estão sendo usados, um apontamento para todos os arquivos que estão sendo usados na construção desse seu projeto. Então eu vou chamar esse nosso primeiro projeto de primeiro. Então ele vai se chamar primeiro.deproj, e à medida que eu der esse nome aqui, automaticamente ele já mudou aqui na nomenclatura do projeto. Também poderia ter vindo aqui e renomear, não faria a menor diferença nesse sentido. Então nosso projeto está salvo. Antes de mais nada eu vou compilar esse projeto e executá-lo. Ele é só um formulário, está aqui o nosso formulário criado. Vou em cima do arquivo de projeto, com o botão direito, na opção Show in Explorer, para que ele mostre esse projeto lá na pasta para a gente. Então está aqui o arquivo deproj, está aqui o arquivo frm inicial.pes e o arquivo frm inicial.dfm. São esses dois arquivos aqui.
Nesse primeiro momento, vou chamar a atenção para vocês desses dois tipos de extensão. A primeira contém o código. Vou abrir esse carinha no Notepad++, por exemplo. Ele contém o código do nosso formulário. Agora eu vou voltar aqui e vou abrir o DFM. O DFM contém as definições visuais desse nosso formulário. Qual é o caption desse formulário, tudo aquilo que a gente for alterando, ele vai recebendo aqui. Então vamos voltar aqui para o Delphi. A gente também pode visualizar esses arquivos diretamente aqui no próprio IDE. Então se eu vier aqui e der um Open, ele vai exibir para mim o nosso arquivo de código, né? O nosso arquivo .pes. E se eu der um Open aqui, ele também vai exibir o nosso arquivo DFM, que é a visão de design aí do nosso arquivo. Eu também posso visualizar esse arquivo .dfm naquela mesma visualização de texto. Basta apertar Alt F12 que ele vai aparecer aqui para a gente. E vale lembrar que esse arquivo ele acaba sendo aqui um movimento de duas vias. O que eu alterar aqui, ele vai passar a entender como uma alteração também a nível visual. Então vou chamar aqui, ó, primeiro projeto. E aqui, ó, na Client Widget, vou botar 647 ao invés de 400. E voltar para a tela visual. Repare aí que agora eu tenho primeiro projeto no Caption e uma largura um pouco maior. Posso também alterar normalmente aqui via Caption, tá? Primeiro projeto Delphi. Está salvo o nosso projeto. Então, basicamente, essa é a configuração do arquivo de projeto para um projeto inicial. Alguns pontos que são interessantes a gente notar e mencionar é que você pode ter e terá diversos arquivos adicionados ao seu projeto. Você poderia, por exemplo, ter uma nova unit de acesso a dados, um data modeling, alguma coisa nesse sentido. Vou fazer um exemplo aqui, adicionando uma unit simples para simularmos aqui uma regra de negócios. Então, adicionei essa unit, vou dar um salvar aqui nela. Não necessariamente os arquivos de projeto devem estar numa mesma pasta. Você pode puxar arquivos de qualquer lugar e o dproj vai gravar esse apontamento desse arquivo. No nosso caso aqui, para exemplificar isso, eu vou criar um arquivo para a gente usar dentro desse nosso projeto, dentro da pasta regras negócios. E vamos chamar esse cara aqui de regra negócio UNT. Então está aqui a nossa unit de regra de negócio. E repare que aqui na estrutura do gerente de projetos, a gente tem o arquivo regra de negócio que está dentro da pasta regra de negócio. Um outro ponto interessante de notarmos é que quando desenhamos aqui um formulário, nós temos o arquivo .ps, que refere-se ao código, e o arquivo DFM, que refere-se às definições visuais. No caso da nossa unit pura de código de regra de negócios, ela não tem definições visuais. Por isso, ela só tem um arquivo .ps. Então, basicamente, esse conceito de projeto dentro do RADStudio é isso. Vamos dar uma recapitulada? O que vem a ser um projeto por dentro do RADStudio, no nosso caso específico aqui, o Delphi, é o conjunto de arquivos, nesse caso está aqui o nosso conjunto de arquivos, que vai ser utilizado pelo IDE para gerar uma aplicação resultado. No nosso caso, a aplicação chama-se primeiro.exe. Vamos dar uma conferida. Nossa aplicação de resultado foi gerada aqui, primeiro.exe. Se eu rodar, está aqui o nosso projeto. Então, é isso, pessoal. Te vejo numa próxima oportunidade.